Hi guys, bem-vindos à nossa aula de cognatos e falsos cognatos. Se você ainda não ouviu essa expressão cognato e falso cognato, talvez você já tenha ouvido a expressão false friends, que são amigos falsos. Mas Débora está falando de amigo falso na aula de inglês. Por quê? Porque existem palavras que parecem ser nossas amigas, mas não são. E existem palavras que realmente são nossas amigas. E elas são, então, essas palavras, né, que são chamadas cognatos e falsos cognatos. O que são os cognatos? São as palavras que elas têm a mesma origem que as palavras em português. Gente, o próprio nome, a própria etimologia da palavra fala. Nato, de nascer, cognato, nasceu junto. Nasceu de onde? De onde que nasceu o idioma português? Do latim. E muitas palavras no inglês também nasceram do latim. Então, a gente tem palavras que são cognatas, ou seja, que nasceram juntas, e elas geralmente têm uma grafia muito parecida ou quase igual. A gente escreve essas palavras da mesma forma. E se elas também tiverem o significado igual ou semelhante da palavra em português, pronto. Aí elas são nossas amigas. Elas vão te ajudar a solucionar o texto. Grafia parecida, significado parecido é acerto. E eu trouxe aqui exemplos dessas palavras cognatas ou dessas palavras amigas. Olha só. Animal é igualzinho, gente. É animal e quer dizer o quê? Animal. Crime, mesma coisa. Banana, chocolate. Vocês veem que, olha só, é esse combo aqui, ó. É exatamente esse combo. Original, problem. Dessas palavras cognatas, essa é a primeira que não tem uma letrinha, né? Bank, brilliant, comedy, different, energy, future, important e, claro, coloquei um etc aqui porque existem inúmeras palavras cognatas. Isso aqui foi só um exemplo para vocês. E eu não vou me dar nem o trabalho de traduzir qualquer uma delas, porque é isso mesmo. Se você achou que chocolate é chocolate, você estava certo. Parabéns! Mas, como nem tudo são flores, a gente também tem o outro lado, né? Mas aqui nas cognatas, gente, quando vocês virem essas palavras, vocês derem a sorte de acharem palavras com grafia igual ou semelhante e elas também tiverem o significado igual ou semelhante, elas são palavras amigas, elas são palavras cognatas e por isso elas são uma grande ajuda para a gente entender os textos, ok? Vamos então para as nossas inimigas, ou as amigas falsas. Amigo falso é pior que inimigo, né? The false friends. São então os falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? Elas também têm a mesma origem do português, que geralmente é a origem latina. Elas têm uma grafia igual ou semelhante, o jeito de escrever essa palavra é igual ou semelhante ao jeito de escrever em português. Mas, na hora de saber o significado da palavra, aí, gente, a gente cai. A gente cai de muito alto, porque amigo falso faz isso com a gente. E eu trouxe alguns exemplos, e são exemplos que são muito presentes nos textos, tá? São poucos os exemplos que eu trouxe aqui, mas eles são os mais recorrentes que eu vejo por aí nos textos dos vestibulares. Por exemplo, o verbo pretend parece pretender, né? De pretensão. Mas sabe o que quer dizer pretend? Fingir. Fingir. I pretend to be a model, but I'm not. Por exemplo, olha essa palavra anthem, parece antena, né? Alguma coisa assim. Quer dizer hino. Push. Push parece de puxar. Só que push é aquela falsa cognata, falsa mesmo, aquela inimiga assim, que a gente precisa saber o que ela significa pra gente não cair. Por quê? Push não é puxar, é empurrar. Push quer dizer o contrário daquilo que a gente acharia que é, se a gente fosse levado apenas pela grafia da palavra. Physician. Physician parece um físico, né? Alguém que estuda física, mas não, é um médico. Realize parece realizar, mas realize é perceber. Tem até uma música que eu gosto muito que é assim: Now I realize that baby you're so good to me. Ou seja, agora eu percebo que você é tão bom pra mim. Não é que eu realizo. Actual. Actual é uma palavra falsa, amiga, que muita gente cai.
Actual não é atual, tá? Atual é current, que também é outro falso cognato, né? Que current parece corrente, mas é atual. E actual é na verdade. Na verdade, é actual. Attend. Attend parece atender, né? Mas não. Attend é você participar. Por exemplo, você attend the classes, você ir às aulas, né? Attend the meeting. Cigar parece cigarro, mas é charuto. Mas a palavra cigarro é uma cognata. Ela é cigarette. Parece cigarro também, né? College. College parece colégio, mas é faculdade. Fabric parece fábrica, mas é tecido. Journal parece jornal, mas é diário. Record parece recordar, lembrar, mas é gravar. Essa até é uma palavra que talvez vocês já saibam que ela é uma falsa cognata, porque a gente vê, né, os botões de gravar, por exemplo, no celular. Tá aí uma dica legal para vocês, viu? Você que quer ter vocabulário, coloca o seu celular em inglês, a sua Smart TV em inglês, seu computador em inglês, e aí vai se familiarizando com essas palavras do nosso dia a dia. Às vezes uma palavra dessa que você vai gravar usando o seu celular em inglês pode cair numa questão do Enem. Então, record não é recordar, é gravar. Lunch, parece lanche, mas é o almoço. Novel, igualzinho a novela, mas é um romance, um livro. Legend, parece legenda, mas legenda é subtitle. E legend é lenda. Então esses são alguns exemplos que eu já vi nos textos do Enem, trouxe aqui para vocês. Mas é claro, vocês podem ver outros exemplos de palavras falsas cognatas, tem listas por aí. E o mais eficiente também é que quando vocês estiverem treinando em casa, fazendo as questões, vocês mesmos marquem essas palavras que vocês achavam que tinham significado e não tem. Porque aí sim vocês vão gravar. Aquela palavra que te enganou uma vez, nunca mais ela te engana, porque esses falsos cognatos realmente são um grande engano. E se vocês dominarem os falsos cognatos, vocês vão sair ilesos das questões, beleza? E vamos ver uma questão então? Como é que a gente usa os cognatos e os falsos cognatos para nos ajudarem no Enem? Olha só que legal, esse texto enorme que eu coloquei aqui, eu queria ler com vocês. E eu marquei aqui algumas palavras e a gente vai ler junto, sem prestar muita atenção no significado, no contexto todo do texto, no significado do texto completo, mas só no significado das palavras mesmo. Vamos lá. Questão do Enem de 2019. Letter to the editor. Sugar fear-mongering unhelpful by the Washington Times. Vamos embora. In his recent, parece recente? E é recente. Piece, is obesity, parece obesidade? E é obesidade. Is obesity a disease? Disease é uma palavra que já teve aqui em outras aulas, que quer dizer doença. Então aqui é uma frase, né? A obesidade é uma doença? E aí vem. Dr. Peter Land refers, que parece se refere, e se refere. To high fructose, que parece frutose, e é frutose. Gente, vocês estão percebendo esse padrão? Todas essas palavras que eu marquei aqui de verde são cognatas. Elas realmente são aquilo que elas parecem ser. E é por isso que quando a gente olha aqui no texto inteiro, as únicas palavras que eu marquei de vermelho são as falsas cognatas. Para que serve essa imagem aqui para vocês? Para que vocês vejam que a maioria das palavras vai nos ajudar. A maioria das palavras não vai ser o engano. Então vocês podem sim usar a intuição de vocês para fazer a prova. Isso ajuda demais. E muitas vezes vocês vão usar a intuição também lembrando de palavras que a gente viu em alguma questão, alguma resolução que vocês fizeram em casa. Elas ficam grudadas na sua mente e elas vão te ajudar. Então podem usar a intuição, porque a chance de vocês acertarem é maior do que a de vocês errarem. Vocês veem aqui no texto, a gente tem um monte de palavras cognatas e apenas algumas falsas cognatas. Por isso, quando vocês as encontrarem, marca de vermelho, que nem eu fiz aqui, e anota o significado, para que elas não possam mais enganar vocês, tá? Então,
é um texto sobre obesidade, a gente viu aqui. Ele está falando, né, de frutose alta, corn syrup e other manufactured sugars, ou seja, açúcares manufaturados, mais um cognato. As poison. Poison é uma palavra interessante que quer dizer veneno. That will guarantee, é garantir mesmo, storage of fat in the body. E aí a gente vem para current. Acabei de falar para vocês que current parece corrente, mas é atual, né? É aquela palavra que realmente significa atual, ao contrário de actual, que também é um falso cognato. Então, current scientific research, ou seja, pesquisas científicas atuais, marca isso aí, anota que é essa palavra aqui, eu acho que tem 99% de chance de cair na sua prova, tá? Current e actual também. Então, pesquisas científicas atuais indicate, que os resultados, que a obesidade resulta de consumo excessivo de caloria. Gente, tá tudo aqui. Tá tudo com cognato. Obesidade resulta excessivo, caloria. O consumo tá aqui em intake, né? Mas eu acho que a própria intuição de vocês já ia entender que era isso. Ou seja, as pesquisas dizem que o consumo excessivo de caloria é o que causa a obesidade. Com o quê? Combinado, mais um cognato, com vida sedentária. Só com os cognatos a gente já consegue entender esse texto. Olha que beleza! A ideia principal do texto está aqui nessa frase. O que causa obesidade? Muita caloria combinado com sedentarismo. E olha só, americanos estão consumindo total de calorias, mais um total de calorias agora que antes. Também apenas com os cognatos a gente consegue fazer essa análise. Vamos lá. According to the US Department of Agriculture, Departamento de Agricultura mesmo, nosso total per capita diário de consumo de caloria aumentou, essa é uma palavra legal também, já falei dela aqui em outras questões, increase, que quer dizer aumentar, em 22%. Gente, vocês estão vendo que apenas com os cognatos a gente consegue entender um texto? Não precisa ter medo do inglês? Não precisa. Vamos lá, vamos passar para essa frase aqui, ó. A vast majority, eu coloquei vast aqui porque vasta dá essa ideia de grande, não dá? Então podemos usar como cognato também. A maioria, né, dessas calorias vem de onde? De gordura, e aqui a gente tem um falso cognato, ó. Flour, parece flor, até o jeito de falar, né? Mas é farinha. Não é uma palavra muito comum, né, nos textos, inclusive, mas podem anotar, porque agora vocês sabem que flour é farinha. Current tem que estar aí na porta do seu guarda-roupa, na porta do seu espelho todo dia, porque vai cair. Vocês vão lembrar de mim na hora de cair current na sua prova. Então, a maioria das calorias vem de gorduras, farinha e cereais. Mais um cognato. Surprisingly, surpreendentemente. Quem estava aqui na aula de advérbio sabe que li quer dizer mente, que é uma forma, né? Olha só, os americanos, quer dizer, o consumo dos americanos, Americans consume, o consumo dos americanos has actually, olha ele aí, o falso cognato que parece atual. E como a gente tem li, a gente acha que é atualmente, mas não é. É realmente, né? Como é que seria atualmente? Vou parar aqui para você responder. Você respondeu currently. Se você tiver respondido currently, você vai ganhar a minha salva de palmas. Muito bem. Então, currently é atualmente, actually é realmente. Então, o consumo dos americanos, na verdade, realmente diminuiu, decrease é o contrário de increase, na última década. Mas a gente precisa continuar o estudo sobre a epidemia da obesidade. Gente, é tudo cognato. É tudo cognato. Dá uma alegria, não dá? To see what more can be done. Mas demonizar um ingrediente específico é desnecessário. E a gente precisa achar
soluções reais. Então eu vou deixar vocês aqui mais uma vez com essa imagem desse tanto de palavra marcada em verde que são as nossas palavras amigas. E é com a ajuda delas que você vai sim conseguir fazer a questão. E apenas essas 3 aqui, nesse texto todo, são as palavras que nos enganam. Vamos então resolver a questão? Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor defende o consumo liderado de açúcar? Não. Aponta a gordura como grande vilão da saúde? Vocês lembram que não? Porque ele disse que o consumo vem de gordura, cereais, farinha e também que isso tinha que ser combinado com o sedentarismo? B. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. Gente, de jeito nenhum, né? Ele termina dizendo que eles precisam achar soluções. Ou não. D. Indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto? Pode ser, né? E enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos? Não. Ele fala que os americanos consomem muitas calorias, né? E também que combinam isso com o sedentarismo. Tem lá uma frase dizendo da diminuição, mas de açúcares. Então a gente ficou aqui mais com a D. Vamos voltar lá no texto para ver se é ela mesma? Indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto. Olha aqui cadê a frase que tinha study? Vocês lembram? Achei, olha só. We need to continue to study the obesity epidemic. A gente precisa continuar o estudo da epidemia de obesidade. Ou seja, a nossa suspeita estava certa. É a alternativa D a correta. E é assim que vocês vão usar os cognatos para te ajudarem e vão saber quais são os falsos cognatos que não vão enganar vocês na hora da prova. Tchau, tchau, até a próxima!